seja bem-vindo aqui ao canal, caso seja esse seu primeiro vídeo. Aqui eu falo sobre empreendedorismo, fé, leituras, enfim, sobre documentar a vida também. E seria muito bom ter você por aqui. Tô tomando aqui um café e peguei o telefone até pra gravar pra vocês, porque, gente, acaba que a gente distrai muito quando a gente tá com o telefone. Eu queria muito fazer coisas hoje que fossem legais, importantes, então eu sempre tiro um tempo para uma devocional maior no domingo, em uma estrutura de estudo mesmo. Então agora eu estou lendo e estudando Tiago no decorrer da semana, mas hoje foi um dia de uma leitura mais densa. Eu tenho essa Bíblia aqui, que ela é uma Bíblia bilíngue, inclusive, então me ajuda muito em alguns estudos, porque dá para você fazer a leitura tanto em português quanto em inglês. Só mostrando aqui, por exemplo, ó. Então, tá ao contrário, mas ó, aqui tem o capítulo 20, aqui tem o capítulo 20. E aí sempre é assim, um lado português e um lado inglês. Acabei indo em alguns pontos da cidade, um chá de panela de uma amiga e também comemoramos o aniversário do meu irmão nesse final de semana. Finalizamos a devocional de hoje, que foi em Tiago. E agora, gente, eu tô organizando o mês, as metas do mês de junho. Para finalizar essa etapa mais estrutural ali do nosso domingo, sem ainda muitos eventos, sem muitas pessoas, sem muitos encontros, eu gosto muito de estruturar esse momento. Então, caderno, como eu falo com vocês que eu gosto dessa escrita, e vou colocar aqui as metas de julho. Eu sei que o mês já começou, mas como começou bem no meio de uma semana, então eu não fiz aí a minha estrutura mesmo de julho. Eu já anotei algumas coisas aqui, eu tinha feito uma capa para os últimos dias de junho. E aí, o que eu gosto de fazer? Eu sempre volto no mês anterior e vejo o que foram as minhas metas. Então, na minha meta desse mês de junho, eu havia falado a respeito de fechar os doces do casamento, consegui finalizar algumas coisas para o enxoval, e na verdade eu coloquei pesquisas, mas eu acabei conseguindo fazer compras. Então, finalizei essa etapa do enxoval, que eu tanto queria, então assim, graças a Deus com uma certa distância do casamento, o que vai assim ser maravilhoso pra gente, no sentido de organização do que realmente precisava e gastos, né, claro. Algumas questões de servir e minha rotina com Deus, então isso também eu sempre, todo mês eu coloco como uma meta, porque apesar de ser algo óbvio, eu acho que o óbvio às vezes precisa ser dito. Meu pai iria iniciar uma nova fase do tratamento que ele está fazendo, eu queria muito ler esse mês e também finalizar uma parte da minha reserva de emergência. Graças a Deus eu consegui fazer aí certas coisas no 100%, outras não. Por exemplo, esse mês eu tive alguns aniversários, teve também essas compras aí do enxoval, não consegui em si finalizar toda a reserva de emergência como eu queria, mas pelo menos eu consegui colocar ali alguma coisa que eu consegui naquele instante. E assim, nós tivemos aí o nosso mês de junho que rodou, tive aniversários, tive momento com pessoas importantes, tivemos aí decisões importantes para o nosso casamento, deu tudo certo em relação à festa. E agora, para esse mês de julho, eu estou estruturando. Então, vamos lá junto comigo. Primeira coisa, claro, das minhas metas, eu quero muito ter a minha vida com Deus sendo algo primordial de todos os dias. Então, essa é sempre a minha primeira meta. Vida espiritual. Eu não sei se esse mês vai ter algum serviço em si que eu consiga ir para servir, mas eu acredito que sim, provavelmente das crianças. Então, eu vou colocar aqui como uma meta também servir em algo. Que a fé, né, não dá pra gente só terceirizá-la, né? Às vezes a gente quer, é muito importante as dízimos, as ofertas, mas é importante a gente ter a noção de que a gente precisa trabalhar também pro reino. Outra meta que eu tenho para esse mês, e aí, gente, eu vou olhando aqui junto com vocês mesmo, igual eu tô fazendo, voltando no que eu tive do mês passado, eu analiso, claro, o que foi feito e o que não foi, e vou estruturando para esse próximo mês. Eu estou no meu 6º livro de Harry Potter, então eu quero muito terminar a saga. Tem uns 2 meses já que eu tô colocando como finalizar os livros como uma meta, mas são livros grandes, então depende muito, às vezes eu tô lendo outras coisas, mas eu vou colocar aqui
leitura e finalizar Harry Potter. Uma próxima meta que eu tenho, agora que eu consegui estruturar as questões do meu enxoval, eu não comprei nenhum eletrodoméstico, mas coisas assim de casa, coisas de cama, mesa e banho, até porque eu tenho a minha loja, facilita um pouco as coisas. Mas esse mês eu quero estruturar a vida financeira novamente, porque a gente está entrando em uma nova etapa, então eu preciso me organizar novamente nessa nova etapa. Então, assim, eu vou colocar alinhamento financeiro. E por que também? Se eu tive um alinhamento financeiro de junho em relação à minha reserva de emergência, eu tive alguns gastos, eu precisei organizar o meu olhar para essa reserva. Agora, nesse próximo mês e provavelmente nesses próximos meses, eu terei aí outras questões financeiras para serem resolvidas, e aí eu preciso desse alinhamento para não pesar nas responsabilidades mensais, nem nessas responsabilidades novas que vão surgir, e muito menos nessas partes de reserva de emergência, porque a gente que é autônomo não tem ali um FGTS para sacar, não tem um seguro-desemprego, então a gente precisa ter essa organização, esse alinhamento financeiro. Fiz uma capa aqui e geralmente nessa primeira parte eu faço as metas e objetivos do mês. E eu gosto de fazer aí a revisão de como estavam as coisas. Isso, finalizei aqui as escritas. E vamos lá para mais uma etapa desse mês de leituras, treinos, trabalhos, estudos e novas oportunidades. Como eu falei para vocês, uma das minhas metas para esse semestre, duas, inglês e o YouTube. Então vamos criar conteúdo e vamos estudar. Vamos pro jogo.